Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no nosso 225º dia do propósito de leitura bíblica. E programado para hoje, temos os livros de 1 Crônicas, capítulos 3 e 4, Salmos 86 e Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 20. Eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional de hoje, que se encontra no capítulo 4 de 1 Crônicas. Estou na minha célula, como de costume, às terças à noite. Você é um convidado e gostaria de compartilhar com todos aqui também. Todos já abriram a Bíblia em 1 Crônicas. Nós terminamos, antes de ontem, a leitura do livro de Reis, 2 Reis, e iniciamos a leitura do livro de Crônicas. 1 Crônicas ontem 1, 2, hoje 3 e 4. E o início do livro de Crônicas é meio chatinho. Sabe aquela parte que ninguém gosta muito de ler? Só genealogia, só esse foi pai desse, que foi filho desse, que foi neto desse, que foi tetraneto desse. E aí são 4 capítulos só falando a respeito de genealogias. Mas, no meio desse tanto de genealogia, começa a falar que fulano foi pai de ciclano, que foi filho de Beltrano, que foi neto de tal, que teve tantos filhos, e os filhos eram fulano, Beltrano, ciclano, só um nome esquisito. E você vai lendo que é tanto de nome, vai lendo. A gente está no propósito de leitura bíblica, então a gente lê, que é tanto de nome, é difícil até de falar. Mas lendo, de repente chega no capítulo 4 e você continua lendo, que foi filho desse, foi filho desse, foi filho desse, foi filho desse. Aí chega no versículo 9, a Bíblia, no meio de um tanto de nome, de uma genealogia, a Bíblia para, a palavra de Deus para e destaca alguém que fez algo inusitado, fez algo marcante, algo que foi necessário ser registrado e destacado no meio de um tanto de nomes. E eu gostaria de ler os versos 9 e 10. Diz assim, versículo 9: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Jabes, a história de Jabes, registrada em 2 versículos, mas tem tanto a nos ensinar. Primeiro, dentro dessa história, fala como que ele nasceu. Ele nasceu causando muitas dores na mãe dele. Mas foram tantas dores, a gente não sabe se foram dores no parto, ela sofreu demais, ou se ela estava passando por um momento muito difícil, um momento de dor, de repente, dor psicológica, dor na alma, dor física mesmo, ou dor financeira, ou dor nos relacionamentos, ou dor na cidade dela, não sei. Mas ela estava passando por um momento difícil e ela quis registrar, aquele momento dela era um momento que estava marcando tanto a vida dela, que quando ela deu luz àquele filho, ela colocou o nome dele como um selo referente àquele momento que ela estava passando. Eu imagino durante toda a história, infância de Jabes, porque a gente está lendo o nome Jabes, não, que bonito o nome Jabes, nem é tão bonito assim, mas para aquela mãe, ela não falava Jabes, ela falava: você me causou dor, você nasceu no tempo de dor. Sempre que ela chamava o filho dela, vinha à memória aquele tempo difícil. Mas Jabes, diz a palavra, que ele foi mais ilustre que todos os seus irmãos, mesmo recebendo esse selo, essa marca, uma marca negativa, ele não se acomodou e ele não ficou de mimimi. Ô dozinha de mim, recebi esse nome, nem que tive culpa. Recebi esse nome, vida, céu, vida miserável, vou viver agora como um
um homem sofredor, porque minha mãe colocou esse nome em mim, e eu tenho que carregar esse karma pro resto da minha vida. Não. Ele não se manteve naquela situação. E qual foi a atitude dele? Clamou ao Senhor para que mudasse a situação dele. E ele faz 4 pedidos. O primeiro, que me abençoas muitíssimo. Essa oração ficou tão marcada na minha vida, marcada mesmo. A primeira vez que eu escutei essa pregação foi o pastor Moisés, algumas semanas, não sei se foi uma semana depois, ou um mês depois que eu tive um encontro com Deus, e ele estava pregando sobre a oração de Jabes. E sempre que eu dou os parabéns para alguém no Facebook, em qualquer lugar, eu sempre coloco que Deus te abençoe muitíssimo. E é dessa oração, que me abençoes muitíssimo. Ele pediu para Deus uma bênção. Ah, mas eu já sou abençoado por Deus. Bonito por natureza, sou Flamengo. A gente é Silva. Mas aqui, Jabes, ele pediu uma bênção. Às vezes você fala, ah, mas bênção. E aí, quando fala de alguém que pediu bênção, eu lembro de Jacó, que lutou com Deus. E quando fala essa luta com Deus, a gente fala lutar com Deus, isso estava relacionado a briga de escolhas. Ele não queria largar a vida dele. E teve uma briga, claro, foi uma briga física, mas no mundo espiritual isso refere a uma briga de postura. Ele não queria largar a vida que ele tinha. E aí foi necessário que o anjo marcasse ele na perna. E quando ele se viu debilitado e vulnerável, ele clamou. Falou, não vou te largar, agora eu quero uma bênção. E como que o anjo confrontou ele? Qual o seu nome? Sabe que o anjo não sabia que ele chamava Jacó? E o que significava Jacó? Enganador, trapaceiro. E ele falou, eu me chamo trapaceiro. Ele precisava reconhecer a condição dele. Ali não era simplesmente, ele não estava simplesmente falando o nome dele, ele estava confessando o pecado dele. E o anjo virou para ele e falou assim, a partir de hoje, você não chamará mais Jacó, mas Israel. Mudou a identidade dele. E ele queria o quê? Uma bênção. E esse foi o primeiro pedido de Jabes. O segundo pedido de Jabes, que me abençoe muitíssimo, que alargue as minhas fronteiras. Que é uma bênção tremenda e está relacionado, sabe o quê? A oportunidades. Deus, que o Senhor me dê oportunidades, amplie a minha visão. É o que o pastor Moisés sempre fala. Me dê uma ideia. Eu preciso de uma ideia. E Jabes pediu, Senhor, me abençoe muitíssimo. Agora amplia a minha visão, amplia os meus territórios. Me dê oportunidade, porque até hoje eu tive uma vida miserável. Porque eu estava conformado com o selo que eu tinha recebido. Mas eu decidi mudar. Te clamei. Primeiro eu quero uma bênção. Agora eu quero que o Senhor amplie a minha visão. Uma terceira oração, terceiro pedido, que para mim é o principal. Que a tua mão esteja comigo. Que a tua presença esteja comigo. Porque mesmo ampliando a minha visão, se o Senhor não estiver comigo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sem tu, sem ti, eu nada sou e nada posso fazer. Senhor, eu preciso que o Senhor amplie minha visão, me abençoe, mas que o Senhor esteja comigo. Que a tua presença esteja comigo. E ele finalizou falando, e me livres do mal. Me livres do mal. Que é a oração que Jesus ensinou. Não me deixe tentação, não me deixe me desviar dos teus caminhos. Me livre, me guarda de pegar contra ti, que tem até a ver com a ministração de hoje. E a palavra diz que ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Eu vejo, tá, por que ele foi mais ilustre que os irmãos dele? Por que você acha que ele foi mais ilustre que os irmãos dele? Porque ele fez uma oração? Porque ele fez uma oração sábia? Porque ele pediu 4 coisas tops? Eu acredito que ele foi registrado como mais ilustre que os seus irmãos, porque a palavra diz que Deus respondeu a sua oração. Não tem nada mais assim que nós mais ansiamos que uma resposta do Senhor. Deus atendeu a oração de Jabes. Que nós possamos clamar ao Senhor, mas com fé, porque a palavra diz
né? Se creres, verás a glória de Deus. Se pedir com fé, crendo, o Senhor há de atender as nossas petições. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?